Você não é seu emprego. Não é o dinheiro que tem no banco. Não é o carro que dirige. Não é o que tem na carteira. Não é seu uniforme. Você é a merda do mundo que faz tudo para chamar a atenção. Será que uma música escrita há mais de 20 anos, sobre a loucura do consumismo, se tornou uma profecia ainda mais assustadora e real do mundo de hoje, dominado por redes sociais e aparências? Fica comigo, porque a resposta pode te chocar. Hoje, vamos falar de uma banda que chutou a porta do sucesso com um álbum que foi um verdadeiro fenômeno, o Papa Roach com o álbum Infest. E dentro desse disco, existe uma faixa que é um soco no estômago, um hino de revolta contra a mesmice, uma música que te faz questionar tudo, Between Angels and Sects. Cara, tenta voltar para o ano 2000. A gente tava com medo do bug do milênio, a internet fazia aquele barulho infernal para conectar e a MTV era o nosso YouTube. Se você for gravar um clipe, não pede pra alguém jogar guitarra, você não vai conseguir tocar na mesma hora. E foi nesse cenário que 4 caras de uma cidadezinha chamada Vacaville, na Califórnia, lançaram um míssil chamado Infest. E cara, que álbum! Infest não foi só um disco, foi a trilha sonora da inconformação de milhares de jovens. Between Angels and Sects, um título que já te joga na parede, entre anjos e insetos. Que porra de significado é esse? Calma, fica comigo que você já vai entender. Vamos ser sinceros, na época a gente ouvia essa música e ficava louco com o riff, com o refrão explosivo. Mas quantos de nós pararam para realmente ouvir o que Jacob Shaddix estava cuspindo no microfone? Logo de cara, a música é um dedo na ferida da sociedade de consumo. Sabe aquela pressão fodida de ter o tênis da moda, o celular novo, o carro do ano para se sentir alguém? O Papa Roach olhou para tudo isso e mandou a merda. E é exatamente essa a ideia. A letra é sobre como a gente vira escravo do material e do consumismo. Sou consumista principalmente com roupa, assim, eu não troco de carro há 8 anos, mas eu gosto de roupa. Trabalhando em empregos que você odeia por coisas que você não precisa. Que frase impactante, né? Muita gente vive numa verdadeira corrida de ratos, trabalhando feito um condenado, para sustentar um padrão de vida que, no fim das contas, é vazio. A gente troca nossa evolução como ser humano por bugigangas. O anjo do título é a nossa consciência, nosso eu superior que busca propósito. O inseto é a nossa ganância, o desejo cego de consumir, de seguir a manada como uma barata. A gente consome para se comunicar, para se classificar, para se inserir ou se excluir de determinados grupos, para manifestar os nossos desejos e as nossas aspirações, né? Então a gente consome por uma série de motivos. E agora, a parada fica ainda mais sinistra. Um ano antes do Infest explodir, um filme chegou para implodir a nossa cabeça. Clube da Luta, a obra-prima do David Fincher. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... O filme inteiro é um manifesto anti-consumismo, uma crítica ácida da nossa identidade baseada no que compramos. Lembra do que o Tyler Durden dizia? Você não é o quanto de dinheiro você tem no banco, você não é o carro que você dirige, você não é a porra da sua calça caqui. Toby Nesperanza, baixista e principal compositor da banda, já disse que o filme foi uma grande inspiração para a composição da música. É a mesma mensagem, a mesma fúria, a mesma angústia. Clube da Luta e Between Angels and Sects são almas gêmeas, nascidas do mesmo sentimento de que o sistema estava nos transformando em zumbis consumidores. Mas se você acha que a conexão para por aí, segura essa. O videoclipe da música é praticamente o Clube da Luta do Papa Roach. Se liga nesse clipe, é genial e nojento ao mesmo tempo. Jacob cospe cada palavra como se estivesse implorando para ser ouvido, implorando para você tirar as vendas e enxergar a realidade. As baratas? Que metáfora perfeita. Elas são a praga do consumismo, a sujeira do sistema que infesta nossas mentes, nos fazendo querer mais e mais lixo. E no meio daquele caos, a banda tá ali, como uma espécie de resistência, gritando a verdade na nossa cara. A obsessão cega por dinheiro, a perda da dignidade. O clipe é sujo, é visceral, é claustrofóbico. É a mais pura tradução da mensagem da música.
Em 2000, a gente reclamava da propaganda na TV, das revistas, dos outdoors. A gente se achava oprimido por aquilo, a doce e ingênua época. Agora pensa comigo, hoje, a máquina de vender não é mais a TV. Ela está no nosso bolso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O nome dela é smartphone. A gente não segue mais só celebridades, a gente segue influenciadores que transformaram a própria vida num comercial infinito, cujo único objetivo é nos fazer sentir inadequados, nos fazer acreditar que a felicidade está no próximo recebido pago. O grande perigo disso é a falsa realidade, porque de fato essas pessoas que estão ali dispostas a estarem mostrando um pedaço da vida delas, né? A obsessão que o Papa Roach cantava não só se tornou real, ela foi potencializada por algoritmos. A gente não compra mais só produtos, a gente compra uma imagem, um status para postar. A nossa vida virou uma vitrine e o nosso valor é medido em likes e engajamento. A luta entre o anjo e o inseto ficou absurdamente injusta. Hoje, o inseto tem um exército de inteligência artificial lutando por ele. E falando nisso, dá uma olhada na letra de outra pedrada desse álbum chamada Dead Cell. A música é uma crítica social à alienação e sobre como os jovens da época viviam suas vidas. Mas, analisando esse trecho hoje, parece até que os caras estavam nos alertando sobre as IAs. A mensagem de Between Angels and Sects ainda é relevante hoje em dia? Sim, com certeza. Não é apenas relevante hoje, ela é um alerta vermelho. É um soco na cara de uma sociedade que se afundou ainda mais no vazio que a música denunciava. Mas e aí, viajei na maionese ou tudo isso faz sentido pra você? Quero ouvir a sua opinião. Manda aqui nos comentários. Você se sente mais pressionado a consumir hoje do que nos anos 2000? Você que é da geração pós-anos 2000, o que acha disso tudo? Ah, e qual outra música daquela época você acha que previu o futuro que a gente está vivendo? Vamos criar um debate foda sobre isso. E se você, como eu, acredita que a gente precisa de mais essência e menos aparência, de mais rock e menos futilidade, considere apoiar o nosso trabalho. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Se curtiu o vídeo, não esqueça de amassar o like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para aquele seu amigo que viveu a era de ouro do Nu Metal com você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Mantenha o volume no máximo e a mente aberta.